E aí pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, né? Nossa, como eu tô descabelado hoje, hein pessoal? Eu tô de fone por causa do barulho aqui, tá triste. Espero que não atrapalhe nossa aula, tá? Bem, hoje a nossa aula vai ser de um texto que eu não gostei, eu li, não gostei, eu já tinha lido na faculdade, mas não achei o resumo dele para fazer a aula. Então eu tive que ler de novo, foram 6 dias aí de leitura. Livro muito grande, mas chato, moroso. Eu acho que foi por isso que eu não fiz o resumo na época, né? O nome do livro é Futuro de uma Ilusão, como você já deve ter visto aí no título, do Sigmund Freud. Por que eu não gostei do livro? Porque o livro é maçante. Tipo, o primeiro capítulo, o segundo, a terceira ele faz, é até legalzinho, mas do quarto até o último é só falando de religião. Ou seja, eu achei muito redundante. Eu não sei se eu entendi, né, de repente, o que o Freud quis dizer, o que ele quis passar, mas assim, pelo que eu pude perceber, o livro fala muito sobre a mesma coisa. Então, na boa, assiste esse resumo que vale a pena. Se você tiver que ler esse livro para aula, assiste esse resumo. Eu prefiro, se eu soubesse que o livro era tão maçante, eu tinha feito um resumo de um resumo. Que é muito maçante para falar as mesmas coisas, tá? Primeiro ele começa falando que com o tempo as civilizações elas vão precisando entender as suas origens, né? Só que na medida em que o ser humano percebe que a complexidade do homem é muito grande, ele meio que vai desistindo né, desse entendimento. E aí surge uma coisa que eles chamam de primeiro problema, que é o seguinte: quanto menos um homem conhece sobre o seu passado, mais inseguro e incerto vai ser o seu futuro, né? E eu concordo com ele também. Aí depois ele fala de um outro problema, que é o fato de existirem muitas questões que são subjetivas, né? E que precisam ser avaliadas. E isso é difícil quando a gente para pensar num histórico milenar, né? Já é difícil quando a gente para no presente, imagina no milenar. O Freud ele diz que uma das grandes diferenças e que faz com que o homem tenha uma supremacia, a raça humana, é a questão de poder discernir sobre cultura e sobre a socialização, além de possuir, né, a capacidade de conseguir controlar e gerar riqueza a partir da natureza. Isso eu também acho que é super legal, né? O autor chama essa capacidade de tendência, tá? E ele diz que essa tendência ela não pode ser separada do homem porque ela influencia diretamente no prazer e na satisfação individual, que se dá sempre em comparação com a satisfação de um outro homem, de uma outra pessoa, né? De um outro indivíduo, de um outro ser humano. O Freud fala que o homem ele conseguiu bem controlar a natureza, mas não de maneira completa, por conta de toda a complexidade. E ele fala mais ainda que mais difícil, inclusive, do que controlar a natureza é você você entender, discernir, conseguir controlar completamente as relações humanas, né? Isso eu também acho que é bem por aí. Mas isso não é. Isso todos falam, não é? O Freud fala, todos falam. Para o Freud, parece que toda civilização tem que se dirigir aí sobre sobre o conceito de coerção, de renúncia aos instintos. Você sabe que, se você não sabe, você vai saber agora. O Freud ele tem dois modelos de processo mental, né? Você deve saber o tal do inconsciente, subconsciente, pré-consciente, né? Que foi, acho que foi a primeira. E teve a questão do id, ego, superego, né? E ele fala que o ser humano ele precisa ser controlado e viver nessa coerção porque para conseguir renunciar aos instintos, que são as questões do id, né? Tá? Um detalhe, para você ler esse livro aqui, ou para você assistir esse nosso resumo, para você assistir algum resumo, é interessante profundamente que você conheça já as duas tópicas do Freud, tá? Que você consiga entender esses conceitos. Para que eu também eu não tenho que ficar explicando, pô, id, superego, id, ego, entendeu? Essas coisas, essas pataquadas todas dele, que são legais até. Bem, uma questão decisiva consiste em saber, né, até que ponto é possível ao homem entender, né, que o que o Freud quer dizer? Ele quer dizer que o homem ele precisa de compensação, ele sempre precisa de uma compensação para poder renunciar aos seus instintos, né? Ele fala que essa renúncia ela
ela precisa de um ônus, né? O ser humano precisa de um bônus para esse sacrifício, que é sempre ficar se reprimindo. E ele diz que que nós, os seres humanos, precisamos de um líder que saiba nos fornecer essas recompensas, tá? Uma liderança, né? E ele fala que para a gente conseguir equilibrar, né, essa renúncia de instintos, a gente precisa necessariamente controlar as massas. E as massas precisam de um líder que precisa ser bom de convencimento, né? Só que mais do que isso, ele precisa ter poder de coerção, porque as massas elas não escutam os argumentos como deveriam. Ele fala que tudo vai correr bem se o líder for pessoa com compreensão interna superior das necessidades da vida humana. Ou seja, a pessoa tem que compreender as necessidades dele, as necessidades internas dele e a do próximo, né? E que ele tenha subido aí, ele tenha galgado um posto que seja autossuficiente para dominar seus próprios desejos instintuais. Bem, como eu estava falando, né? Assim, para o Freud, o líder ele tem que estar sempre à frente do outro, né? E ele tem que ter força para dominar. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde existe o perigo aí de ele perder a sua influência. Justamente para não perder essa influência, ele tem que ter condições, né? Ter independência, ter meios, né? De poder para regular e manter o pessoal, né, sem muito alarde. Por isso, ele deixa claro que para regular a sociedade apenas por meio de coerção. A sociedade não gosta de argumentos. Né? E ele fala que esse é um ponto cultural. Né? Se as pessoas fossem educadas de maneira diferente, elas estariam mais sucintas a aceitar os argumentos. Então basta você ver aí como a maioria das crianças são cuidadas, né, criadas, e você vai entender porque, tipo tem gente que só gosta de ser maltratada. Lógico que foi educada dessa forma, né? Ele reforça, né, que as pessoas precisam sempre ser gratificadas, né, por meio para que elas tenham aí ser recompensadas por conta das suas privações, né, para que elas não entrem num estado de frustração. O Freud ele fala que o primeiro ponto é você conseguir discernir a privação que afeta todas as pessoas e a privação que afeta apenas alguns grupos, algumas classes ou alguns indivíduos especificamente isolados, né? Você tendo esse controle, você vai conseguir regular bem a sociedade. As privações, elas são exigências morais aí da civilização, tá? Essas restrições que elas são aplicadas a certas classes. Aqui, pessoal, para você entender, eu fiz esse resumo e está bem resumido mesmo. Mas a partir do capítulo C é a mesma coisa, né? O Freud ele fala que as restrições que só se aplicam a certas classes da sociedade, elas não são partilhadas por todos de maneira, né? Porque o líder faz dessa forma. Ele fala, por outro lado, que a satisfação ela pode ser partilhada e não apenas com as classes favorecidas, mas com todos que desfrutam aí dos benefícios da cultura, né? Por quê? Porque quando você faz isso, né, você dá, mesmo para aquela pessoa que você oprime, é como se ela tivesse direito de desprezar povos diferentes dela, né? Por exemplo, é como se ela tivesse como desprezar. Se você dá o mínimo de satisfação para aquela pessoa, né? Vamos lá, ele fala, só vamos entender isso direito, porque isso é legal. As privações, elas são exigências morais, beleza. As restrições elas são se aplicadas a algumas classes da sociedade, você tem que saber a que vale para uma pessoa, a que vale para grupos, a que vale para todos. E para aquelas classes que só são, né, reprimidas, quando você tiver uma satisfação que seja geral, você tem que deixar ela usufruir, porque ela vai ter como se tivesse o direito de desprezar as minorias, ou como se ela tivesse como compensar as injustiças que ela sofre dentro de uma própria unidade. Não há dúvida aí, segundo Freud, de que alguém pode ter sido um plebeu infeliz,
né? Atormentado por dívidas, pelo serviço militar, enfim, tem coisa, mas assim, em compensação, ele não deixa de ser um cidadão, saca? Ferro, por exemplo, o político ganha, todo mundo é contra um político, né? E aí todo mundo é a favor de um outro político, né? A classe que, obviamente, o que todo mundo é a favor vai ganhar. Então o júbilo ele vai ser compartilhado por todos, pobres e ricos, né? Oprimidos e não oprimidos. E os oprimidos, eles vão achar que fazem parte, eles são tipo cidadãos, é como se eles tivessem um bônus, né? Quer compartilhar isso, tá? E é como se essa pessoa ela tivesse uma cota de direito em governar também, né? Essa identificação das classes reprimidas com a classe que as domina ela é um negócio que está emocionalmente ligada, né? Enraizada. Porque apesar das hostilidades que elas vivem, elas podem ver em quem oprime os ideais. Então, ela passa a ver nas pessoas que oprimem como algo, modelo a ser seguido, né? Um tipo diferente de satisfação é concedido aos participantes de uma unidade cultural pela arte, né? Mas o Freud ele fala que a arte ela é inacessível às massas, que as massas têm que ficar focadas em trabalhar e não, né? E por isso elas não podem usufruir de educação pessoal e muito menos de cultura, né? Quando ela pega um pobre e manda para o museu, o cara não vai entender nada, né? O cara vai achar que tem um monte de quinquilharia, ele vai ver, se você manda esse cara para obra de arte, por mais, né? Esse cara não vai saber. O que o Freud está tentando demonstrar aí são que, por conta dessas situações de opressão, de reprimenda, de abnegações, né, de negação de instintos, surgiu as ideias religiosas, que aí esse ponto toma parte do livro inteiro. Ou seja, a religiosidade ela surgiu de uma necessidade originária de suprir aspirações que a civilização não consegue. Ou seja, da necessidade de defesa contra a força que é esmagadora do mente superior, né, da natureza e da ordenação. Aí ele fala que o próprio jogo de apresentação da religiosidade ela ignora inteiramente o desenvolvimento histórico conhecido pelos ideais e pelas diferentes épocas, né? É como se a religião ela ignorasse como as coisas aconteceram. Eu não acho que é bem assim, né? Eu acho que já foi assim. Na época de Freud era assim. Hoje as coisas são um pouco diferentes. Mas eu também não vou dar minha opinião. Você que tem que tirar suas conclusões a partir do que você, né, entender do texto. Bem, ele acredita que quando o homem personifica as forças da natureza, ele está mais uma vez seguindo um modelo de infância, de criança, que tem o pai, né, que vê no pai. Por isso, para psicanálise é tão importante aí você saber o histórico psicológico, familiar da pessoa, né? É como se o homem ele fizesse isso, ele cria como ele culpa os outros pela incompetência dele de controlar a natureza. Então ele tem lá as suas fraquezas e seu desamparo humano e precisa acreditar não ser superior. Essas vinculações, elas não são difíceis de achar, você vê ela em todo lugar. Porque ela consiste numa relação de desamparo que você observa numa criança em relação ao adulto. Mas você também vê no adulto em relação à força superior, né? E ele fala que essas questões de controle que a religião exerce, a psicanálise mostra. Ele fala que não é a intenção dele, Freud, falar das investigações e desenvolvimento das ideias de Deus. E ele fala que não está aqui para isso. Mas o objetivo dele é mostrar que as ideias religiosas elas são ilusórias. Né? Ele diz que ele chega a uma conclusão de que todas as informações proporcionadas por nosso patrimônio cultural, né, elas constituem precisamente elementos que
nos poderiam ser de maior importância, ter uma missão muito mais relevante no universo do que para nos reconciliar com o sofrimento do que a própria religião. Ele fala que, assim, ele acha improvável, né, ele acha improvável, é o termo que ele usa, é impossibilidade. Ele não é impossível, assim, vamos já improvável, ele acha improvável provar a Deus, pelo menos o Deus das doutrinas religiosas, né? E diz que é difícil ter algo novo nesses deuses, né? Ele fala que toda essa indignação, toda essa dúvida que ele tem, que ele sentia, os outros também sentiram, mas eles foram muito pressionados a negarem isso, né? O Freud, ele sustenta que as doutrinas religiosas, elas estão fora da jurisdição da razão, que é que nem eu te falei no começo, né? Um pouco antes, eu não concordo, tá? Porque a doutrina religiosa, ela precisa de fé. E fé, ela precisa ser empregada à razão, senão ela não é fé. Mas como eu estou falando, eu também não quero que você se contamine com o meu ponto de vista, né? Bem, mas eu acho que isso aqui era válido quando Freud fez. Para ele, o segredo da religião é a impressão terrificante de desamparo que a pessoa tem, que ela fornece proteção, né? E a religião, ela dá essa proteção através do amor, e ele acha que essa é uma grande sacada, né? O reconhecimento, é como se esse desamparo arrefecesse, né? Diminuísse aí com a existência de um Pai Celestial, né? E ele fala que tudo isso é ilusão. Só que ele deixa claro que ilusão é diferente de erro, tá? Ele diz que as ilusões, elas não precisam necessariamente ser falsas, ou seja, irrealizáveis. Por exemplo, uma moça pobre casar com um príncipe é improvável, mas não é impossível, né? Porque em certos casos acontecem. Então ele fala que a crença é uma ilusão. Pode ser que esteja certo, mas é improvável, tá? E assim, do ponto de vista deles, todas as doutrinas religiosas, não uma ou outra especificamente, são ilusões e elas não possuem provas. Segundo Freud, ninguém pode ser compelido a achá-las verdadeiramente ou acreditar nelas, né? Porque algumas são tão improváveis, tão incompatíveis com tudo que ele descobriu aí, que os cientistas descobriram nos laboratórios sobre a realidade do mundo, que é mais fácil nem estudá-las, né? Ele fala que para usar a razão religiosa, uma pessoa sensata, quando ela usa a razão religiosa, ela se comporta de uma maneira tão irresponsável e se contenta com fundamentos débeis para sua opinião, para suas opiniões e para as posições que assumem. De novo, por que eu estou falando sempre isso? Porque hoje a gente tem cientistas que falam que não são débeis, né? Que não negam e que estudam muito isso. Tem um cara chamado professor Rodrigo Silva, da UNASP. Né? Assiste esse vídeo desse cara. Esse cara é arqueólogo, né? Pós-doutor, enfim. Você vai ver que tem gente que usa os argumentos religiosos, mas né? Não são débeis. E eu estou falando de um cara do UNASP, né? Universidade Adventista, porque eu nem sou adventista. Acho que, enfim, é só para você ter um conhecimento, um plus, né? Um mais aí. Eu acho que o que o Freud está falando é válido, mas válido para a época dele. Para hoje também algumas coisas, mas a gente tem que pontuar que existem algumas considerações que já são antiquadas. Lembrando que antiquado não é ruim, é só antigo. Tá? Tanto não é ruim que a gente está lendo agora. A gente está lendo Freud porque ninguém fez nada melhor. Ele fala que o homem que é humilde e pequeno, ele concorda que os seres humanos desempenharam muita coisa no mundo, e que o homem ele quando é irreligioso, ele é mais verdadeiro na palavra. Então, avaliar
o valor de verdade das doutrinas religiosas, elas não estão no escopo da presente investigação, né, do texto. Mas ele está querendo dizer de quanto ilusória isso é. Ele fala que no mundo de hoje as pessoas encontram sua única consolação nas doutrinas religiosas e só conseguem suportar a vida com o auxílio delas. E aí ele pergunta, é certo você despojar essas pessoas desse apoio? É como se você tirasse a muleta da pessoa que não consegue andar. E não dá nada melhor em troca, ele está fazendo uma pergunta. Né? Então ele admite que a ciência tem muita coisa para fazer, mas que fez muita coisa também, mas que até o momento não conseguiu, ela não é o bastante para o homem. Né? Porque possui muitas necessidades imperiosas de outro tipo que a ciência jamais vai conseguir arrefecer. A religião, é claro, desempenhou grandes... Bem, eu achei o texto monótono, tá? Mas o nosso vídeo aqui eu estou fazendo de um jeito que fique legal. Bem, estou tentando, né? Não sei se vai ficar. Bem, a religião, ela desempenhou grandes serviços aí para a humanidade. Ela contribuiu muito para a gente dominar os instintos associados. E isso é bom, porque, segundo, eu concordo com Freud nesse sentido. Se não fosse a religião, a gente não conseguiria, de repente, viver em sociedade como a gente vive hoje, né? De maneiras, entre aspas, harmônicas. Evidentemente, tem aí as guerras religiosas, os jihadis, enfim, tem tudo isso. Mas de uma é irrisório se você olhar geograficamente aí como o mundo está, né? E a religião, ela fez muito sobre isso. Ele fala que o espírito científico provoca uma atitude específica para alguns assuntos no mundo, né? E que as pessoas elas hesitam em bater de frente com a religião, mas que esse limiar ele está sendo cada vez mais rompido, né? E ele fala que a primazia do intelecto ela é verdadeira, né? Num futuro infinitamente distante. Presumivelmente vai estabelecer para os homens as suas próprias realizações sem esperar especificamente de um Deus. Né? E ele fala que para isso basta mesmo uma boa educação, né? e que essa educação ela seja libertada de todo o ônus das doutrinas religiosas, né? Para que a gente consiga causar grandes mudanças na natureza psicológica hostil e nociva dos homens. Bem, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu tentei reduzir ao máximo. É óbvio que você não vai conseguir entender... Bem, eu acho, na minha opinião, você consegue entender o livro inteiro, porque eu tentei fazer um resumo bem legal, mas o ideal é que você leia, né, a obra original e veja se o meu racional está coerente com o que ele quis passar. Espero que você tenha gostado. Só um detalhe, apareciam umas propagandinhas aqui embaixo, clica nelas aí, que você também